E falando nisso, então, vamos entrar na epidemiologia, né? Então, mais frequente em asiáticos, meninos, faixa etária, que a gente... Então, a gente pensa aí numa criança de 4 a 12 anos, né? Uhum. Mais frequente que aconteça mais cedo, os fatores de piores prognósticos, como que a gente pensa isso? Eu tinha feito aquela pergunta, que eu acho que é uma coisa que, para o pai, principalmente, que está em casa, às vezes a criança tem dor no quadril, né? Ele vai falar assim, nossa, tá ouvindo falar de doença de Pertz, sinovite transitória, várias coisas que podem causar dor no quadril da criança. E a gente sabe que a doença de Pertz, na verdade, a gente às vezes tem dificuldade de fazer o diagnóstico precoce, né? Inclusive, a maioria das classificações, elas são feitas baseadas já na fase de fragmentação. Uhum. Isso vamos entrar um pouquinho mais para frente, mas assim, só pensando assim, tanto convido vocês, assim, como que a gente pensa primeiro no Pertz, até para o pai dar para você orientar os pais em relação a isso, assim, tempo de dor e já pegando essa epidemiologia, vamos tentar juntar esse raciocínio clínico aí. Bacana, vamos organizar isso aí então. Então a epidemiologia é a clássica, assim, que inclusive cai nas provas, né? São pacientes do sexo masculino, então os meninos têm mais do que as meninas. Geralmente são pacientes que estão entre 4 e 10 anos de idade que começam a desenvolver a doença. Tem vários pacientes que começaram com 2, às vezes com 11, mas a maioria está geralmente ali entre 4 e 8 anos. É por volta dos 6 anos a principal faixa etária. Geralmente são pacientes de pele caucasiana, tá? Asiáticos também tem. Existe, por exemplo, um grupo no sul da Índia que também tem bastante, né? Então ela tem alguns locais onde ela aparece mais. Se você for pensar na incidência de Pertz, ela vem caindo ao longo do tempo. Existem várias hipóteses para isso também, mas isso também já tem estudo publicado, tá? São estudos recentes dos últimos 5 anos. Então a incidência do Pertz está caindo. Ela é uma doença rara, ela é para mais de 1 para 1000, né? Se eu não me engano, é 1 para 10 mil, entre 1 para 10 mil e 1 para 100 mil, dependendo aí dos grupos dos países, da etnia, etc. E a bilateralidade é em torno de 10 a 15% na maioria das séries. Então, a bilateralidade ela é uma exceção. E, geralmente, quando ela aparece, os estágios de evolução da doença eles são diferentes. Acontece de um lado e, geralmente, quando esse primeiro lado que foi acometido, ele está na fase de fragmentação, indo para a reossificação, começa do outro lado. Geralmente é isso que a gente observa. Tá? Além disso, acomete mais pacientes, como a gente já falou, né, que não são tão grandes, que geralmente estão na parte de baixo. Tardios, né, também. Exatamente. São mais atrasados na questão do desenvolvimento puberal, né? Certíssimo. E também existe uma associação com classes socioeconômicas mais baixas. Essa é uma associação estatística, a gente não sabe por que isso acontece. Será que isso tem relação com fumo, né? Talvez, né, no passado. Hoje eu estava corrigindo alguns artigos de um congresso que estava acontecendo na faculdade do Einstein, e um deles era justamente uma análise ecológica do tabagismo no Brasil nos últimos 20 anos, e está muito relacionado à baixa renda com o tabagismo. Não sei, lembrando de algo que eu vi hoje. Isso, inclusive, é o que é uma das hipóteses que é relatada nesse artigo que falou sobre a diminuição da incidência da doença de Pertz, né? É porque o tabagismo está diminuindo, é porque a água está mais filtrada e você não tem tantos metais na água, por exemplo. Então, existem algumas hipóteses, né? Do porquê que está diminuindo a incidência, né? E observacionalmente, a gente vê isso, né? Eu no consultório, pelo menos, tenho essa impressão. Não, esse artigo que eu corrigi hoje também, ele mostra isso dados, né, brasileiros, a redução é absurda, assim. Compara 2015 com 2019, a prevalência de tabagismo diminuiu bastante. Mas, inclusive, de Pertz, eu estou falando desculpa, acho que você está falando de observação de tabagismo. A gente tem, assim, comentado que tem aparecido menos. Eu também, a gente comentou outro dia com o Francesco, o pessoal lá, mas é porque eu sou muito novo, né? Você não teve a fase de pegar eles bastante. São muito idosos, eu não sei esse tempo de... Só um detalhe aqui para o residente, assim, que algumas coisas que podem cair em prova, o Nanato já falou, mas o menino é mais ou menos 4 a 5 para 1. Outro detalhe da fisiopatologia que às vezes cai na prova também, lembrar das artérias, né? Então, qual que é a artéria mais frequente? Então, lembrar das artérias ascendentes, né? O que é mais frequente? Medial, lateral, tem todas essas questões que podem cair na prova do TEOT, né?